O ressurgimento do bombardeiro estratégico russo Tu-160, mesmo sem tecnologias Stealth, capacidade de furtividade, envolve uma série de fatores críticos que vão além da simples competição militar com outras potências como os Estados Unidos. O Tu-160, apelidado de Cisne Branco pela sua aparência elegante e imponente, continua sendo uma peça importante para a Rússia, e seu renascimento é uma resposta a várias necessidades estratégicas, políticas, tecnológicas e simbólicas. Neste texto, vamos explorar essas razões em 30 parágrafos detalhados, cada um abordando um aspecto-chave da importância desse bombardeiro. Poder dissuasório. O Tu-160, apesar de não ser furtivo, ainda desempenha um papel fundamental como parte da tríade nuclear russa. Ele é uma plataforma para o lançamento de mísseis de cruzeiro de longo alcance com capacidade nuclear, o que confere à Rússia uma capacidade de ataque estratégico global. Isso contribui para a dissuasão nuclear e garante que o país mantenha um equilíbrio de poder com outras potências nucleares. Capacidade de longo alcance. O Tu-160 foi projetado para cobrir vastas distâncias, algo essencial para a projeção de poder da Rússia. Com a capacidade de percorrer mais de 12 mil quilômetros sem reabastecimento, ele pode atingir alvos estratégicos a grandes distâncias, o que o torna uma ferramenta valiosa em cenários de guerra global, mesmo sem as características Stealth de aeronaves mais modernas. Velocidade supersônica. Apesar de não ser furtivo, o Tu-160 compensa em parte com sua capacidade de voar a velocidades supersônicas, Mach 2, ou seja, o dobro da velocidade do som. Isso permite que o bombardeiro escape de algumas ameaças de defesa aérea e entre e saia rapidamente do espaço aéreo hostil, reduzindo seu tempo de exposição a sistemas antiaéreos. Atualização de tecnologias. A Rússia tem investido na modernização do Tu-160, incluindo a instalação de novos aviônicos, sistemas de navegação e eletrônicos avançados. Esses upgrades melhoram sua capacidade de cumprir missões de longo alcance e permitem que ele opere de maneira mais eficaz em um campo de batalha moderno, compensando, em parte, a falta de furtividade. Integração de novos mísseis. Uma das razões mais significativas para a ressuscitação do Tu-160 é sua capacidade de transportar os novos mísseis de cruzeiro estratégicos russos, como o KH-101 e KH-102. Esses mísseis podem ser lançados de fora do alcance das defesas aéreas inimigas, tornando a necessidade de Stealth menos crítica. Projeção de força. O Tu-160 é uma ferramenta de projeção de força internacional. Seu uso em missões de patrulha e exercícios militares em regiões distantes, como o Caribe ou a costa da Venezuela, serve para demonstrar a presença global da Rússia e sua capacidade de intervir em diversas regiões estratégicas. Prestígio nacional. O Tu-160 é um símbolo do poderio militar russo e da herança tecnológica da aviação soviética. Ressuscitar essa aeronave é, em parte, um esforço para reafirmar o prestígio nacional da Rússia como uma superpotência militar, mostrando que ainda pode produzir e manter sistemas de armas de alto desempenho. Necessidade de uma plataforma flexível. Embora o Tu-160 tenha sido originalmente projetado como um bombardeiro nuclear, ele é uma plataforma extremamente versátil. Com modificações, pode ser usado para ataques convencionais, o que aumenta sua utilidade em conflitos regionais ou em cenários onde o uso de armas nucleares não é uma opção. Equilíbrio com os Estados Unidos. A reativação do Tu-160 pode ser vista como uma resposta direta aos bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos, como o B-52 e o B-1B Lancer. Embora esses bombardeiros americanos também não sejam Stealth, eles continuam a desempenhar um papel fundamental na doutrina militar dos Estados Unidos, e a Rússia não pode se dar ao luxo de ficar atrás. Custos de desenvolvimento. Desenvolver uma nova aeronave Stealth do zero seria incrivelmente caro e demorado. A modernização e a produção continuada do Tu-160 oferecem uma solução mais econômica para a Rússia, que já possui a infraestrutura e o conhecimento técnico necessários para manter e melhorar essa plataforma existente. Interoperabilidade com forças terrestres e navais. O Tu-160 não opera isoladamente. Ele pode trabalhar em conjunto com forças navais e terrestres russas, fornecendo uma cobertura estratégica e de longo alcance, permitindo que as forças russas tenham uma capacidade de resposta rápida em diferentes frentes de batalha. Produção industrial e emprego. A retomada da produção do Tu-160 também tem uma importância econômica.
Manter a linha de produção ativa ajuda a sustentar a base industrial de defesa da Rússia e proporciona empregos em setores críticos, como a engenharia aeroespacial e a fabricação de componentes militares. Foco em armas hipersônicas. O Tu-160 pode ser adaptado para carregar armas hipersônicas que estão na vanguarda do desenvolvimento militar moderno. Isso amplia sua relevância como plataforma de ataque estratégico, mesmo contra inimigos com defesas aéreas avançadas. Missões de reconhecimento. Além de suas capacidades ofensivas, o Tu-160 pode ser utilizado para missões de reconhecimento estratégico, fornecendo à Rússia informações cruciais sobre movimentos de tropas e ativos militares inimigos em regiões distantes. Treinamento e doutrina militar. O uso continuado do Tu-160 permite que a Força Aérea Russa mantenha suas equipes de pilotos e técnicos altamente treinados em operações de bombardeio estratégico de longo alcance. Isso preserva e aperfeiçoa a doutrina militar russa nesse campo. Ameaça percebida da OTAN. A expansão da OTAN para o leste e o aumento das tensões com países vizinhos influenciam diretamente as decisões militares da Rússia. O Tu-160 é uma resposta clara a essas ameaças, garantindo que a Rússia tenha meios de resposta rápida e de longo alcance em caso de conflito. Geopolítica do Ártico. Com crescente interesse na região do Ártico, que abriga vastos recursos naturais e novas rotas comerciais, o Tu-160 se torna uma ferramenta crítica para proteger os interesses russos nessa região remota e cada vez mais disputada. Resiliência à guerra eletrônica. As atualizações feitas no Tu-160 o tornam mais resiliente a ataques de guerra eletrônica, algo que é essencial em cenários de combate moderno. Mesmo sem furtividade, ele pode operar em ambientes de alta intensidade, onde interferências eletrônicas são comuns. Capacidade de reabastecimento aéreo. O Tu-160 pode ser reabastecido em pleno voo, aumentando ainda mais seu alcance e flexibilidade operacional. Isso permite que ele permaneça no ar por longos períodos, prontos para serem usados conforme necessário em missões críticas. Mensagem política. Cada vez que o Tu-160 é usado em patrulhas ou exercícios internacionais, ele envia uma mensagem política forte. A simples presença desses bombardeiros em regiões-chave pode alterar a dinâmica geopolítica e influenciar as decisões de outras nações. Capacidade de ataque convencional. Embora o foco inicial do Tu-160 fosse o lançamento de mísseis nucleares, ele também pode ser armado com mísseis convencionais e bombas, permitindo que a Rússia tenha uma plataforma de ataque flexível em conflitos de menor intensidade. Flexibilidade de uso. Embora o Tu-160 seja projetado como um bombardeiro estratégico, ele tem sido cada vez mais empregado em missões táticas. A capacidade de transportar armas convencionais, além de mísseis nucleares, dá à Rússia uma ferramenta extremamente flexível, que pode ser utilizada tanto em conflitos de alta intensidade quanto em operações de menor escala. Impacto psicológico. A simples presença de uma aeronave do porte e da capacidade do Tu-160 tem um impacto psicológico significativo sobre os adversários da Rússia. Saber que a Rússia possui uma aeronave capaz de realizar ataques estratégicos de longo alcance cria uma pressão constante em tempos de crise, influenciando a estratégia militar e política de outras nações. Recuperação de capacidades perdidas. Nos anos após o colapso da União Soviética, a Rússia perdeu grande parte de sua capacidade industrial e militar. A revitalização do Tu-160 representa, em parte, a recuperação de uma habilidade perdida de construir e manter bombardeiros estratégicos de alta performance, reafirmando a autossuficiência do país no campo da aviação militar. Demonstrar capacidade de produção interna. Além de ser uma plataforma militar eficaz, o Tu-160 simboliza a capacidade da Rússia de produzir internamente equipamentos militares de ponta. Em um momento de sanções e tensões com o Ocidente, essa capacidade de autoabastecimento é vital para a segurança nacional russa. Fortalecimento da base de pesquisa e desenvolvimento. A modernização e produção do Tu-160 estimulam a pesquisa e desenvolvimento no setor de aviação militar russo. Isso, por sua vez, ajuda a Rússia a manter uma vantagem tecnológica em áreas críticas da guerra aérea, como mísseis de cruzeiro, sistemas de navegação avançados e defesa contra a guerra eletrônica. Apoio a aliados. O Tu-160 pode ser utilizado para apoiar aliados da Rússia em operações conjuntas, seja por meio de patrulhas aéreas conjuntas ou pela demonstração de força em regiões de interesse comum, como o Oriente Médio. Sua presença pode desestimular ações hostis contra aliados russos.
Desenvolvimento de novos sensores. Com a modernização do Tu-160, a Rússia pode testar e implementar novos sensores e sistemas de vigilância de longo alcance. Isso aumenta a capacidade do bombardeiro de atuar como uma plataforma de reconhecimento estratégico, monitorando movimentos inimigos e fornecendo inteligência vital para o planejamento de ataques. Capacidade de combate em ambientes adversos. O Tu-160 modernizado pode operar em ambientes altamente contestados, onde há defesas aéreas avançadas. Embora não tenha STIALT, os novos sistemas de contramedidas eletrônicas, velocidade e a possibilidade de ataques de longo alcance fazem dele uma plataforma ainda relevante em combates contra adversários tecnologicamente avançados. Fornecimento de capacidades de teste para novas armas. A grande capacidade de carga útil do Tu-160 permite que ele seja usado como plataforma de testes para novas armas, incluindo mísseis hipersônicos e bombas guiadas por precisão. Isso ajuda a Rússia a desenvolver e refinar suas tecnologias de armas sem a necessidade de criar aeronaves totalmente novas. Independência energética e logística. O Tu-160 pode ser operado a partir de bases em regiões remotas da Rússia, muitas vezes próximas a recursos energéticos abundantes. Isso confere à Rússia uma certa independência logística, permitindo que ela mantenha operações de bombardeio de longo alcance sem depender de rotas internacionais de reabastecimento ou aliados estrangeiros. Relações com países estratégicos. A presença do Tu-160 em missões internacionais, como sobrevoos na Venezuela ou Cuba, também ajuda a Rússia a reforçar suas relações com países estrategicamente importantes. Esses voos demonstram o comprometimento militar e a capacidade de resposta rápida da Rússia para apoiar seus aliados. Contrabalanceamento ao desenvolvimento chinês. Embora a Rússia e a China mantenham uma relação de cooperação militar e econômica, o avanço rápido das capacidades militares da China também exige que a Rússia mantenha suas próprias capacidades estratégicas. O Tu-160 é uma forma de garantir que a Rússia permaneça competitiva com sua vizinha em termos de poder aéreo estratégico. Manutenção do equilíbrio militar regional. Em uma era de modernização militar acelerada em todo o mundo, manter uma frota de Tu-160 atualizada ajuda a Rússia a equilibrar o poder militar regional, especialmente em áreas sensíveis como o leste europeu, o Cáucaso e a Ásia Central. Desenvolvimento de competências técnicas. A revitalização do Tu-160 ajuda a manter vivas as competências técnicas da indústria aeroespacial russa. Isso não só beneficia a produção militar, mas também pode ter aplicações civis, como a criação de novas tecnologias que podem ser transferidas para o setor aeroespacial civil. Resposta a crises multilaterais. O Tu-160 pode ser rapidamente mobilizado para responder a crises multilaterais onde a presença de uma aeronave estratégica possa desestimular intervenções militares de outros países. Seu uso em missões de intimidação ou demonstração de força em crises internacionais pode alterar o cálculo de atores externos. Manutenção da força global. O Tu-160 é uma peça-chave na capacidade da Rússia de manter uma presença militar global. Mesmo em tempos de paz, ele realiza patrulhas em áreas de interesse global, mostrando que a Rússia ainda tem meios de exercer influência além de suas fronteiras imediatas. Autossuficiência em defesa aérea. A revitalização do Tu-160 é uma resposta direta à necessidade da Rússia de se manter à influência, como o B-2 é uma maneira e o de B-21 afirmar dos sua Estados posição Unidos. como potência O regional Tu-160 dominante. é uma resposta Testes russa novas aos desafios tecnologias. estratégicos O sem os mesmos Tu-160 custos serve elevados também de como uma desenvolvimento, plataforma de testes para para novas novas tecnologias tecnologias que podem com a ser capacidade incorporadas de em futuras transportar uma aeronaves variedade russas, de armamentos, incluindo o bombardeiros Tu-160 furtivos. é uma Isso plataforma permite que a versátil que Rússia pode ser adaptada a essas diferentes tecnologias cenários de de forma guerra. incremental Isso inclui e econômica, desde a dissuasão nuclear eficiência até no uso de ataques recursos precisos com em vez mísseis de investir convencionais. bilhões em novos Papel projetos, de destaque ressuscitar em e exercícios modernizar o militares. Tu-160 A presença é uma do forma Tu-160 eficiente de aproveitar os recursos já existentes russos demonstra a prontidão da força aérea do país. enfrenta Além desafios de treinar significativos. tripulações, Modernização essas demonstrações das forças são um sinal armadas. claro para a comunidade produção internacional continuada e sobre as modernização capacidades do militares Tu-160 russas. faz parte de um esforço Oportunidade maior de para inovação modernizar as incremental. forças armadas Continuar russas. a modernizar Isso o inclui a Tu-160 atualização permite de que a outras Rússia plataformas introduza aéreas, inovações navais e incrementais
terrestres, na aviação militar, criando uma força essa mais coesa e oferece preparada. benefícios tangíveis sem a necessidade de interromper completamente a produção já ou foi desenvolver utilizado em plataformas conflitos como a guerra na completamente Síria, novas, onde desempenhou símbolo um de papel continuidade importante ao militar. lançar mísseis de A cruzeiro ressurreição contra do alvos Tu-160 inimigos. é um símbolo Isso da mostra continuidade sua e utilidade sobrevivência em da conflitos tradição militar assimétricos, russa, onde a desde Rússia os tempos busca soviéticos projetar, até os dias continuar atuais. gerando. Ele encapsula a capacidade da Rússia de se adaptar, modernizar e manter uma posição estratégica forte no cenário global, apesar dos desafios econômicos e políticos. Flexibilidade de uso. Embora o Tu-160 seja projetado como um bombardeiro estratégico, ele tem sido cada vez mais empregado em missões táticas. A capacidade de transportar armas convencionais, além de mísseis nucleares, dá à Rússia uma ferramenta extremamente flexível, que pode ser utilizada tanto em conflitos de alta intensidade quanto em operações de menor escala. Impacto psicológico. A simples presença de uma aeronave do porte e da capacidade do Tu-160 tem um impacto psicológico significativo sobre os adversários da Rússia. Saber que a Rússia possui uma aeronave capaz de realizar ataques estratégicos de longo alcance cria uma pressão constante em tempos de crise, influenciando a estratégia militar e política de outras nações.